Então, bom dia novamente, pessoal. A nossa aula hoje, né, é sobre enxofre no solo, tá? Conforme eu coloquei, né, em outros tempos, e se vocês forem consultar aí algum material mais antigo, vocês vão ver que muito pouco é falado sobre enxofre, mas esse nutriente ele se tornou uma preocupação para a gente, e esse é o motivo da gente estar tendo essa discussão hoje. Principalmente, né, em decorrência das altas produtividades, do avanço da agricultura para solos menos férteis, para solos argilosos. E se a gente não se preocupar com a nutrição da planta em relação ao enxofre, vai ser esse nutriente que vai limitar a nossa produtividade, tá bom? Então, muita atenção aí com o enxofre. O enxofre, pessoal, assim como o nitrogênio, ele tem um ciclo relativamente complexo, tá? Por quê? No solo, ele vai apresentar diferentes estados de oxidação. Além, né, dessa semelhança com o nitrogênio, de apresentar diferentes estados de oxidação, existem vários processos também, várias transformações do enxofre que são intermediadas por micro-organismos. Então, nós temos aí essa semelhança com o ciclo do nitrogênio, tá bom? Daí a gente vai ver, né, que de acordo com as características do resíduo que é adicionado ao solo, eu posso ter imobilização ou mineralização de enxofre, tá? O enxofre, pessoal, assim como o fósforo, né, o que a gente estava falando até agora, eram semelhanças com nitrogênio. Mas o enxofre, assim como o fósforo, ele pode ser absorvido também. Vocês lembram lá daquele fenômeno de adsorção nas superfícies ali das argilas, que era um problema, que é um problema muito grave em relação ao manejo da adubação fosfatada? O enxofre também sofre essa absorção, tá? Só que conforme a gente vai ver, formam-se, né, ligações mais fracas e mais reversíveis. Não é igual ao caso do fósforo, tá bom? Vamos ver também que grande parte do enxofre no solo, ele está na forma orgânica, assim como ocorre com nitrogênio, assim como ocorre com fósforo, tá bom? E aí, quando a gente fala, né, de entradas de entradas de enxofre no sistema, nós temos essas aqui, ó. Assim como o nitrogênio, o enxofre também entra por deposição atmosférica, ele pode entrar via resíduos orgânicos, ele pode ser liberado, né? Ele pode, desse processo de absorção pelos minerais do solo. E o enxofre, pessoal, o enxofre, durante muito tempo, ele entrou em altas quantidades no solo, e por isso que ele nunca dava dor de cabeça, por isso que ele nunca era problema. Durante muito tempo, ele entrou nessas formas aqui, ó. Ele vinha de carona, não era objetivo fornecer enxofre para o solo, mas ele vinha de carona, pessoal, com alguns adubos e também com pesticidas, com agroquímicos, tá? Então, por isso que o enxofre, durante muitos anos, nunca deu problema. Quando a gente pega o super simples, que foi uma fonte de fósforo muito utilizada, né, ao longo aí de vários anos, ainda é utilizada, mas em menor quantidade, o super simples, que é uma fonte de fósforo, apresenta 12% de enxofre na sua composição. Então, só o que a gente adicionava de super simples no solo para fornecer fósforo atendia
a demanda de enxofre pelas plantas, tá? E daí, quando a gente pega também alguns inseticidas, né, alguns fungicidas, esses também, né, esses mais antigos, são muito ricos em enxofre. Então, o enxofre ele de carona com esses produtos também, tá bom? Mas hoje, né, conforme a gente vai ver, nós trabalhamos com adubos mais concentrados, tá? E esses adubos mais concentrados não têm, né, esses elementos aí que vêm de carona, que vêm como contaminante, que é o caso do enxofre, tá bom? Da mesma forma, né, que essas moléculas, esses pesticidas, foram substituídos por outros que também não apresentam enxofre na sua composição. Então, é por isso, né, que hoje a deficiência de enxofre, pessoal, ela sempre esteve lá nos nossos solos. Os nossos solos são pobres em enxofre. Mas ela era, né? A gente se enganava e achava que não, porque o enxofre ia de carona aqui, né? Com esses fertilizantes menos concentrados e com alguns defensivos. Agora, né? Com essas mudanças na agricultura, com o uso de fontes mais concentradas e com essas mudanças aí, né? O uso de outras moléculas que não apresentam enxofre, essa deficiência ela não está sendo mais mascarada. E algumas culturas estão tendo, né, a sua produtividade restringida por causa do enxofre, tá? Por causa do enxofre. Daí, como saída, né, pessoal, de enxofre no sistema, nós temos lixiviação, erosão, assim como para os outros elementos. E aí nós temos, né, a queima de combustíveis fósseis, pessoal, libera muito enxofre na atmosfera. E parte desse enxofre que liberado pela queima de combustíveis fósseis e permanece na atmosfera, ele atinge o solo por meio da chuva, por meio da deposição atmosférica. Então, até mesmo essas mudanças na nossa matriz energética, hoje nós dependemos menos de combustíveis fósseis, estão interferindo na nutrição da planta. Por quê? Se eu queimo menos combustível fóssil, e é um cenário que a gente tem hoje, eu vou ter menos enxofre na atmosfera e menos enxofre vai alcançar o solo via deposição, né, após um evento de chuva, tá bom? Aí o enxofre também ele pode ser perdido ali por volatilização, né? Pode ser perdido na forma gasosa, que é o H2S, ou pode ser também absorvido pela cultura e ser exportado, tá? Aqui nós temos um ciclo um pouco mais simplificado já, né? Então, o que acontece? A forma predominante, pessoal, nós falamos que existem vários estados de oxidação do enxofre no solo. Mas a forma predominante de enxofre, que inclusive é a forma absorvida pela planta, é o sulfato, tá? Então, nós vamos, né, na maioria das situações, tá? Numa condição ali de potencial redox convencional ou normal, nós vamos encontrar enxofre no solo na forma de sulfato, tá? Conforme eu coloquei, assim como o fósforo, esse enxofre ele pode ser dissolvido pela superfície dos colóides, porém não há força, né? Porém são reações mais fracas, tá? Esse enxofre, esse sulfato, né? Ele também, quando na forma orgânica, ele pode ser mineralizado, né? Que é aquele processo de liberação de um elemento, ou ele pode ser imobilizado pela microbiota, tá bom? E aí esses dois compartimentos de enxofre, né? Aqui o S, o sulfato absorvido, e aqui o S em compostos orgânicos, eles podem liberar, né, sulfato para solução do solo, e vai ser esse sulfato
na solução do solo que vai ser absorvido pelas plantas, tá bom? Isso aqui é uma simplificação aí do ciclo. Conforme nós vimos, né, as formas de entrada de enxofre no solo são a deposição atmosférica, né? O enxofre é muito relacionado à poluição atmosférica. Então, em ambientes poluídos, pessoal, em ambientes com muita queima, tanto de biomassa, com muita queima de combustível, você tem muito enxofre na atmosfera. Então, quando você tem um evento de precipitação, quando você tem uma chuva, parte desse enxofre que está na atmosfera, ele vai atingir o solo, né, via deposição. Uma outra forma de adição de enxofre ao solo são os fertilizantes e corretivos, mas atentem-se ao seguinte, conforme eu coloquei, na maioria das vezes, né, o objetivo desses fertilizantes não é adicionar enxofre ao solo. Ele vai de carona. E da mesma forma os corretivos. Nós falamos, né, na nossa aula de acidez do solo, sobre um corretivo, né, que cada vez mais tem sido usado, que é o gesso. E o gesso apresenta enxofre em sua composição. Então, quando você usa o gesso, né, para diminuir a atividade do alumínio no seu solo, para translocar nutrientes para camadas mais profundas, de carona está indo enxofre também, tá? O enxofre pode entrar também via inseticidas e fungicidas, ou pode ser liberado após a mineralização de restos de culturas, tá bom? Conforme a gente viu lá no ciclo. Ele pode ser perdido por imobilização, tá bom? Se você tem um resíduo, que a relação CS, agora não é CN mais, que a relação carbono-enxofre é muito alta, ou seja, ele tem pouco enxofre, o micro-organismo pode pegar enxofre para ele, tá? Pode imobilizar. O enxofre pode sair também por lixiviação e erosão, ele pode ser exportado pelas culturas, e nós vamos ver aqui que algumas culturas, elas absorvem altas quantidades de enxofre, ou pode ser absorvido pelos colóides, assim como ocorre com o fósforo, tá bom? Então, o que a gente tem, né? Nós já colocamos aqui, é só uma síntese, o que a gente tem de semelhança com o comportamento do nitrogênio. Olha lá, ó, vários estados de oxidação, predomínio de formas orgânicas no solo. Esse elemento também sofre várias transformações microbianas e ele aparece em formas gasosas na atmosfera. Então, em vários pontos, pessoal, o ciclo do enxofre, o ciclo do nitrogênio, eles são bem semelhantes. E daí, quando a gente pega a função do enxofre na planta, ela apresenta certa semelhança com a função do nitrogênio. O enxofre, nós vamos ver daqui a pouco, ele é principalmente, né, um elemento que aparece em alguns aminoácidos, sendo, então, né, muito importante nessa síntese e acúmulo de proteínas, assim como ocorre com o nitrogênio, tá bom? Nós temos alguns aminoácidos, né, cisteína, cistina, metionina, que não vão ocorrer na planta se ela não estiver bem nutrida com o enxofre, tá bom? E o que ele tem de semelhança com o comportamento do fósforo é que ele também sofre o fenômeno de absorção, tá bom? Porém, novamente, o fósforo, ele é preferencialmente absorvido em relação ao enxofre, e ele realiza ligações muito mais estáveis, tá? Quando a gente pega, né, quando a gente fala das fontes de enxofre no solo, nós temos algumas poucas rochas que apresentam enxofre na sua composição,
tá? Que são sulfetos metálicos. Mas quando a gente vai avaliar, né, a concentração de enxofre nas rochas, ela é baixa, tá? É baixa. E quando a gente avalia, né, as formas de S no solo, aqui são possíveis fontes, tá, pessoal, em condições naturais. 90% do enxofre no solo tem formas orgânicas, tá? O que acontece? Todo resíduo orgânico, quando ele é decomposto, né, quando essas proteínas presentes no resíduo orgânico são decompostas, elas vão liberar o enxofre, que está lá nos aminoácidos, na cistina, na metionina, tá bom? Assim como ocorre com outros elementos. Principalmente nos aminoácidos aí que a gente colocou. E uma coisa que a gente tem que ficar atento também, né? Não dá para a gente contar muito com esse enxofre. Você deve estar pensando em, não, se tem esse tanto de enxofre na matéria orgânica, se o meu solo, né, tem um teor aí bacana de matéria orgânica, eu não vou me preocupar com enxofre. Nem sempre é assim, pessoal. Porque esses compostos orgânicos que apresentam enxofre, né, lá na matéria orgânica, são altamente estáveis, são resistentes a essa mineralização pelos micro-organismos. Então, esse S, né, esse enxofre que está lá presente nesses compostos, dificilmente vai ser liberado, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento aí com a nutrição. Aí nós temos aqui, né, de forma simplificada, o ciclo, né, na verdade, o comportamento desses compostos orgânicos no solo, tá? Nós temos, pessoal, enxofre no humus, que é a matéria orgânica estável, mas nós temos enxofre também na biomassa dos micro-organismos. Esse enxofre na biomassa dos micro-organismos, ele é mais facilmente decomposto, ou seja, essa pequena fração de enxofre que está na biomassa dos micro-organismos pode ser facilmente liberado para as plantas, tá? Conforme nós colocamos, né, a dinâmica do enxofre é similar à do nitrogênio e as transformações do enxofre devem-se à ação de diferentes micro-organismos, assim como ocorre com o nitrogênio. No caso do enxofre, né, pode ocorrer a mineralização, que é a liberação de enxofre na solução do solo, ou pode ocorrer a imobilização, a depender da relação carbono-enxofre do seu resíduo, tá? Vamos falar um pouco aqui das transformações do enxofre no solo. A primeira dela é essa mineralização do S orgânico, que vai depender da relação CS, da população microbiana, da temperatura, se o seu solo é aerado ou não, né? E conforme nós já vimos, essa questão de ter mais ou menos ar no solo depende bastante da umidade. E também, né, essa mineralização, ela vai ser maior ou menor de acordo com o pH. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, pessoal, isso aqui é uma reação de decomposição da cistina. Então, observem, né, que ao final aqui desse processo de decomposição, que é desencadeado por algum micro-organismo, nós temos a liberação aqui de H2S, tá? Esse H2S, né, em condições aeróbicas, ele posteriormente vai ser oxidado para sulfato, tá bom? Podendo ser absorvido aí pelas plantas. Em condições aeróbicas, ele vai ser oxidado para sulfato, e em condições anaeróbicas, ele vai ser reduzido para S, né? Ele vai ser só enxofre. Ele vai ocorrer de forma isolada no sistema, que é o enxofre elementar, tá? Que é o enxofre elementar. Nós vimos, né, que as formas orgânicas são 90%. As formas inorgânicas, então, serão cerca de 10% do enxofre presente no solo. Tá? Lá na solução do solo, né, se é um solo bem drenado, que vai ocorrer na maioria das condições,
esse elemento ele vai aparecer na sua forma oxidada, que é o sulfato, tá? Em solos alagados, pessoal, se a gente for lá na vereda, por exemplo, e avaliar o enxofre presente na solução do solo, como tem pouco oxigênio, né? Como é um ambiente redutor, ele vai estar na sua forma reduzida, que é o S2-. Tá? Então, a forma, né? Essas formas, esse equilíbrio do enxofre no solo, ele é altamente dependente do potencial redox, assim como ocorre com o nitrogênio. Tá bom? Assim como ocorre aí com o nosso nitrogênio, pessoal. Então, observem aqui, de acordo com o estado de oxidação, né, que vai variar aí também respeitando aí a quantidade de ar no solo, se eu tenho uma condição de anaerobiose ou de aerobiose, eu vou ter enxofre em diferentes formas, tá? Em diferentes estados de oxidação, tá bom? Em relação à mobilidade, pessoal, essa mobilidade de enxofre no solo, muita atenção aqui, ela vai depender muito das reações de adsorção, tá? Por quê, pessoal? Se o enxofre é absorvido, né? Se o enxofre é absorvido ali na superfície dos colóides, ele vai ser menos móvel, tá? Naturalmente, ele vai ser menos móvel. Mas na maioria das condições, pessoal, esses sítios de adsorção, eles já vão estar ocupados pelo fósforo, que tem preferência nessas ligações. Então, geralmente, o sulfato ele vai ser móvel, sim, tá bom? Falando, né, mais ainda de adsorção de sulfato, são vários fatores, pessoal. São vários fatores que interferem na adsorção de sulfato. O primeiro deles é o pH, pessoal. Por quê? Conforme nós já vimos, né, nós temos cargas no solo que são dependentes de pH. Em solos com pHs, com valores de pH menores, solos mais ácidos, caso apresentem, né, aquelas argilas lá de comportamento anfótero, que pode ter carga positiva ou negativa, esses solos, né, se o pH estiver baixo, eles podem se apresentar eletropositivos. Eles podem apresentar, né, argilas com cargas positivas. E essas argilas com cargas positivas vão exercer uma tração eletrostática no sulfato. A argila que está positiva vai atrair o sulfato que é negativo. E esse primeiro momento, né, essa atração eletrostática vai facilitar o fenômeno posterior, que é a adsorção. Tá? Então, o pH também interfere nisso. Lembrem-se lá das cargas dependentes de pH. O teor de matéria orgânica, porque assim como no caso do fósforo, a matéria orgânica, ela também pode ser absorvida pelos sítios. E se esse sítio está ocupado, né, com matéria orgânica, por exemplo, ele não vai absorver outro elemento, não vai absorver outra coisa, tá? A quantidade, né, de alumínio e ferro no meu solo, quanto mais alumínio, quanto mais ferro, maior a absorção. E o tipo de argila. Os óxidos, né, guitita, hematita e gipsita, eles apresentam, né, até mesmo em decorrência do seu caráter anfótero, né, de poder apresentar carga positiva, os óxidos, né, eles favorecem mais ou eles realizam mais reações de absorção com o sulfato, tá? E agora pensando nisso aqui, pessoal, o fosfato, isso aqui é uma ordem de preferência ou uma ordem de força das ligações nas reações de adsorção com a superfície das argilas. Conforme vocês podem ver aqui, o fosfato, né, que é aquele que
sempre dá dor de cabeça para a gente por causa de absorção, ele é absorvido de forma preferencial em relação ao sulfato. Ele é absorvido com mais força que o sulfato. Então, na maioria das vezes, o que a gente vai observar é que os sítios de absorção, eles vão estar preenchidos, eles vão estar ocupados com fosfato. E a absorção de sulfato não vai ser um problema para a gente, tá bom? Aí vai depender também, né? Continuando aqui lá, vai depender principalmente, pessoal, da quantidade de matéria orgânica, do pH do solo, né? Que vai ser algo imprescindível aí para determinar o meu balanço de cargas e do teor de fósforo, tá? Do teor de fósforo. Se eu fiz ali, né, vários anos de adubação fosfatada, os meus sítios de adsorção já estão ocupados. Então, não vou ter problema com a adsorção de sulfato, tá bom? Mas pode ser um problema, sim, em áreas novas, em áreas de conversão recente, em solos ácidos, pobres em matéria orgânica, tá bom? Muita atenção com isso aí. O que acontece, pessoal? O que acontece com o sulfato, né? Isso aí vocês têm que ter muita atenção. Como o fosfato, ele ocupa, né, esses sítios de adsorção na camada arável, né? Ele tem preferência e acaba ocupando todos esses sítios de adsorção na camada mais superficial, na camada arável, o sulfato desce. O sulfato vai descendo, né? E tende a se acumular nas camadas mais profundas do solo, tá? Abaixo de 30 centímetros, muitas vezes a 40 centímetros. O fosfato ocupa os sítios, né, na camada mais superficial, porque ele tem preferência, e obriga o sulfato a descer para camadas inferiores, tá bom? É por isso que muitas vezes você pega uma análise de solo que avaliou 20, que avaliou 0 a 20, 20 a 40, caso, né, a determinação do sulfato tenha sido feita, muitas vezes você observa que o sulfato na camada de 20 a 40 é maior, tá? É maior. E é por isso que é importante que você tenha uma planta com sistema radicular vigoroso e que explore um volume de solo maior para ela acessar esse elemento que está nessa camada mais profunda, tá bom? Agora vamos falar um pouco da resposta das plantas à aplicação de enxofre. Novamente, pessoal, conforme nós colocamos no início, antes nem se cogitava aplicar enxofre nas plantas. Mas em decorrência daquelas mudanças que nós colocamos, né, do uso de adubos mais concentrados, onde o enxofre não ia de carona, da menor poluição atmosférica, do menor uso de pesticidas, de inseticidas e fungicidas com enxofre na composição, nós, né, já precisamos nos preocupar com a aplicação de enxofre nas culturas, tá? Conforme a gente falou, né, predomina no solo o sulfato, e ele vai chegar até a raiz por fluxo de massa. Fluxo de massa, professor, o que é isso? Revisa lá a sua primeira aula, tá? Tem que estar muito claro para todo mundo, pessoal. O que é fluxo de massa? O que é difusão? O que é interceptação radicular? Porque esse tipo de conceito interfere, inclusive, no manejo da sua adubação, tá bom? Porque, além de presente e disponível, o elemento tem que estar junto à raiz para ser absorvido, tá bom? Então, muita atenção com isso. E pequenas quantidades de enxofre, pessoal, pequenas quantidades de enxofre podem ser absorvidas pela planta via foliar. Aí o S2 atmosférico, uma pequena parte, pode ser absorvida pelas plantas via foliar. Tá bom?
E aí, falando, né, mais uma vez, por que que a gente está tendo problema com enxofre? Baixo teor, né, nos solos tropicais, o baixo teor sempre teve. O baixo teor sempre teve. A questão é que a gente mascarava esse baixo teor porque o enxofre ia de carona na adubação feita para outros elementos, tá? Nós tivemos um aumento, né, considerável no uso de adubos concentrados que não apresentam enxofre na composição. Esse exemplo aqui, pessoal, é o melhor de todos. Nós utilizávamos muito como fonte de fósforo o super simples. A gente utilizava o super simples. A gente utilizava como fonte de fósforo o super simples, tá? O que aconteceu, né? Começou, né? Na verdade, foram desenvolvidas formas mais concentradas de fósforo, como o super triplo, como o MAP, o DAP. Então, o que aconteceu, pessoal? Enquanto o super simples apresenta 12% de enxofre na sua composição, né? O enxofre vai ali como um contaminante, ele vai ali de carona. O super triplo não tem enxofre, ele é mais concentrado em fósforo, não tem enxofre. O MAP não tem enxofre, o DAP não tem enxofre, né? MAP, fosfato monoamônico, e o DAP também não tem enxofre. Então, o que aconteceu, pessoal? O enxofre estava indo de carona com o super simples, por exemplo, e não tem ido mais. Por causa disso, a gente não consegue mais mascarar a deficiência que existe nos nossos solos. Tá? O que aconteceu também foi um aumento na produtividade, pessoal. Se a cultura produz mais, ela precisa de mais enxofre, ela extrai mais enxofre. Então, aquele pouco enxofre que tinha ali no solo, que entrou de carona, né, que entrou de forma indireta via adubação ou via inseticidas, fungicidas, ele foi sendo exaurido, tá? Foi sendo exaurido. Essas são as três principais causas da atual falta de enxofre para as culturas, tá bom? E nós temos também causas secundárias, tá? O aumento da CTC, né, que desencadeou a lixiviação do enxofre, porque quando eu aumento a CTC, né, quando eu aumento a minha densidade de cargas negativas, eu estou favorecendo a lixiviação do enxofre, tá? Porque se eu tenho negativo aqui na superfície do colóide, e se o sulfato é negativo, não existe atração. Não existe atração. Ele vai ser lixiviado, ele vai ser perdido. Então, a calagem, né, que a gente precisa fazer, que é imprescindível, ela tem, né, esse efeito negativo quando a gente pensa em enxofre. Lá, adubação fosfatada também, porque conforme nós colocamos, o fósforo ele tem preferência em relação ao sítio de absorção. Então, se eu tenho muito fósforo ali no solo, o enxofre ele não vai se ligar à superfície das argilas e ele vai ficar livre na solução, também favorecendo a lixiviação desse elemento. Tá? Além disso, pessoal, outras causas secundárias, conforme a gente colocou, o menor consumo de combustíveis fósseis, o menor consumo de defensivos com enxofre, e adição de resíduos com alta relação CS ao solo, tá? Se eu tenho uma alta relação CS, o micro-organismo, né, para ele crescer, para ele se reproduzir, para ele sintetizar a sua biomassa, ele vai pegar o enxofre do solo, tá? Ele vai imobilizar o enxofre do solo. Então, por esses motivos, o enxofre se tornou problemático e tem dado dor de cabeça aí para muita gente. O que a gente pode fazer para isso, então, pessoal?
O que a gente pode fazer para corrigir esse problema do enxofre? Existem vários adubos, pessoal, que são fontes de outros elementos, que são fontes de fósforo, que são fontes de potássio, que são fontes de nitrogênio, que apresentam enxofre na sua composição. Então, uma alternativa para a gente é tentar, né, na hora de manejar lá, na hora de fazer o nosso manejo da adubação, é usar alguma dessas fontes de N, de fósforo ou de potássio que apresentem enxofre na sua composição. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. O sulfato de amônio, que é uma fonte de N, apresenta de 22% a 24% de S. Então, opa, vou usar essa fonte porque eu já me garanto ali com enxofre, tá? No geral, pessoal, no geral, a gente precisa de pouco enxofre para a nossa planta produzir bem. Você vai precisar de cerca de 40 quilos de enxofre por hectare. 40 quilos. Então, dá para você fornecer o enxofre de carona aí com outro elemento. Aí nós temos aqui ó, o tiosulfato de amônio também, polissulfato de amônio, o sulfato de potássio, que é bastante utilizado em algumas culturas que são menos tolerantes ao KCl, né? E aí você usa o sulfato de potássio como fonte de potássio, mas que também em sua composição apresenta uma quantidade bacana aí de enxofre. Aí nós temos sulfatos de potássio e magnésio. Nós temos o gesso, pessoal. O gesso ele se apresenta, né? Se você tiver, se você não quiser, não quero mexer no meu manejo de adubação, já tenho minhas fontes, né, bem definidas e uma delas apresenta enxofre na composição. Se você quiser adicionar só enxofre ao solo, né? Se você observar que você tem um problema e quiser corrigir, use o gesso, tá? Use o gesso. Além do gesso, né? Conforme a gente colocou, a gente tem também o super simples, que foi a fonte de fósforo, né? Que é uma fonte de fósforo que é utilizada há muito tempo e que, além do fósforo, apresenta cálcio e enxofre na sua composição. E existem também, né, casos onde você pode utilizar um enxofre elementar. Problema com enxofre elementar, pessoal. Ele acidifica muito o solo, tá? Quando ele entrar em contato com o solo, ele vai ser, ele vai ser oxidado, né? E essa forma oxidada dele vai continuar reagindo. E você, em algumas situações, se forma ácido sulfúrico no solo. Tá? Então, acidifica bastante o enxofre elementar. O que você pode usar de alternativa para isso é, junto com ele, já aplicar um calcário para neutralizar essa acidez. Tá? Quando você aplica, isso é um número que vocês precisam checar, tá? Mas se você aplicar cerca de 100 quilos de enxofre elementar na sua área, 100 quilos de enxofre elementar, você vai precisar de 600 quilos de calcário, tá? Para neutralizar essa acidez gerada pelo enxofre elementar. Então, para cada 100 quilos de enxofre elementar, 600 de calcário, tá bom? Mas são alternativas para você tentar lidar com esse problema. E eu falei que, em média, você precisa de 40 quilos de enxofre por hectare. Em gesso, pessoal, em gesso, né, se você for usar o gesso, que tem de 12% a 18% de enxofre, você vai precisar aplicar cerca de 200 quilos de gesso. É pouquíssimo gesso. Pensando, né, que para lidar com problemas de acidez, a gente aplica 1 tonelada. É 1 tonelada. Mas para fornecer o enxofre que a planta precisa, se o seu problema for fornecer enxofre, 200 quilos de gesso é o suficiente. Tá bom? 200 quilos de gesso já atende a demanda em enxofre da maioria das culturas. Tá bom? Então, são algumas alternativas aí para você lidar com esse problema.
Aqui, pessoal, ó, condições em que pode haver resposta com a aplicação de enxofre. Solos arenosos, tá? Solos arenosos são bastante responsivos à aplicação de enxofre. Por quê, pessoal? São solos pobres, são solos com poucas cargas, ou seja, aquele enxofre que entrou ali, né? Mesmo que de carona com outros elementos, ele é perdido por lixiviação, tá? São solos pobres em matéria orgânica, tá bom? Então, tudo que a gente observa aqui na nossa região favorece bastante o uso do enxofre na nutrição da planta. Então, além dessa questão, né, de solos com baixo teor de matéria orgânica, em condições onde você tem uma elevada exportação de enxofre pela cultura, a resposta, né, à aplicação desse elemento também pode ser positiva. E em áreas, né, de implantação, em áreas recentemente convertidas, se abrir uma área, né, usa o enxofre, pessoal. Provavelmente você vai aplicar enxofre na sua área via gesso para corrigir a acidez, mas posteriormente, né, mesmo depois que essas questões relacionadas à acidez forem sanadas, continue, a sua preocupação com o enxofre continua, tá? O que você vai fazer para fornecer o enxofre que a planta precisa, tá? Então, estejam atentos a isso. E o que acontece, pessoal? O enxofre nem vem na análise de solo. Você vai esquecer, depois dessa aula aqui, de você fazer atividade, você vai esquecer do enxofre. Tem gente, quando você pergunta, né, quais são os macronutrientes, nem fala o enxofre, tá? E aí você vai chegar no campo, a planta igual a soja é leguminosa, né? Ou seja, uma planta rica em proteína. Se ela é rica em proteína, ela precisa de muito enxofre, por causa da cisteína, da cistina, da metionina, tá? Que são aminoácidos ali presentes nessas proteínas. Então, você vai chegar lá na sua soja, você vai ver planta amarela, você vai ver, né, que tem algo limitando a sua produtividade, aí você vai se lembrar do enxofre, tá? Porque num primeiro momento, quando você está fazendo seu plano de adubação, dificilmente você vai se lembrar desse elemento, tá? Mas é algo, principalmente por causa disso aqui, pessoal, ó, todas as condições em que uma planta responde bem à aplicação de enxofre, nós temos aqui. Solo arenoso, baixo teor de matéria orgânica, alta produtividade e elevada exportação e áreas recentemente convertidas, tá? Então, fiquem atentos aí ao enxofre, tá bom? Ao que vocês podem fazer para fornecer o enxofre que a sua planta precisa. Porque senão vai ser esse elemento que vai limitar a sua produtividade. E é interessante, pessoal, que você vai estar pensando em nitrogênio, em fósforo, em potássio, em cálcio e magnésio. Aí você vai aplicar micro via foliar e você vai esquecer do enxofre, tá? Ninguém fala no enxofre. E vai ser ele que vai estar limitando a produtividade. Principalmente se você estiver trabalhando com soja em solo arenoso, tá? Falando nisso, pessoal, algumas culturas são altamente exigentes em enxofre. Nós temos as crucíferas, as liliáceas, tá? Repolho, alho, cebola, precisam cerca lá de 70 a 80 quilos de enxofre por hectare, tá? Essas plantas, na sua composição, é inclusive por isso que elas têm um cheiro forte, né? Elas têm muito enxofre. Tá? Elas têm vários óleos na sua composição que são ricos em enxofre. Inclusive, isso interfere bastante nas propriedades dessas culturas. E são altamente exigentes, tá? São altamente exigentes. Então, quem vai trabalhar com hortaliças, né, com repolho, com alho, com cebola, tem que ficar bem atento. As leguminosas, né? Conforme nós colocamos, o enxofre é o nutriente presente em alguns aminoácidos. Para ter proteína, eu preciso de aminoácido.
E se a leguminosa é rica em proteína, ela vai precisar de mais enxofre, tá bom? Caso contrário, a planta vai começar a apresentar sintomas de deficiência. Leguminosa também precisa da quantidade bacana de enxofre por hectare. E aí os cereais e forrageiros entre 15 e 30 quilos de enxofre por hectare. Uma quantidade pequena. Mas conforme nós já vimos, pessoal, tem elemento que a exigência dele é em gramas por hectare. Tá? Gramas por hectare. Que inclusive é a nossa aula da quinta, né? Que são os micronutrientes. Se você não fornece o pouco que a planta exige, vai ser esse nutriente que vai limitar a sua produção, tá? Lembre-se lá da lei do mínimo, tá bom? Lembre-se lá do barril. Se você não fornecer o pouco que a planta precisa, vai ser esse nutriente que vai limitar a sua produtividade, tá? E aí nós temos algumas culturas, né, que elas são mais exigentes em enxofre do que fósforo. A gente coloca, né, quantidades enormes de fósforo no solo, porque conforme nós já vimos, né, a gente não está adubando a planta, a gente está adubando o solo, né? E o solo cede um pouco de fósforo para a planta. E aí nós temos algumas culturas aí, né, que elas vão exigir mais enxofre do que fósforo, tá? Quando você analisa o tecido dessas plantas, a concentração de enxofre é maior do que a de fósforo. Conforme nós colocamos, para a gente fechar, pessoal, a função, né? A função do enxofre na planta é porque ele está presente nesses aminoácidos. Então, ele é diretamente relacionado à síntese de proteínas, tá? Então, se falta enxofre, eu vou ter principalmente uma redução na síntese de proteínas, tá bom? A minha planta vai crescer menos, tá? Minha planta vai crescer menos e vai ficar clorótica, tá? Você tem um amarelecimento uniforme das folhas. É por isso que a gente, às vezes, confunde com o nitrogênio. No entanto, né, esse amarelecimento, geralmente, tá, é nas folhas mais novas, porque não é um elemento tão móvel na planta, tá? Mas conforme eu sempre coloco, a ideia é não deixar o sintoma aparecer. Se você trabalha com uma cultura anual e ela começou a apresentar sintomas de deficiência nutricional, você já comprometeu a sua produtividade e muito provavelmente vai perder o emprego, tá? Você não pode deixar, a gente fala de sintoma, mas você não pode observar sintoma na sua área, tá? Você não pode deixar chegar nisso. E aqui nós temos, né, na teca, que é uma arbórea, tá? Aí a clorose, né, evoluiu aí para uma necrose, a folha começou a encarquilhar, né, semelhante, algo que assemelha-se bastante a algumas doenças. Nós temos também aí em outra arbórea, né, o jequitibá, esse sintoma, né, de amarelecimento das folhas, tá bom? E aqui, né, conforme a gente pode observar na soja, se faltou enxofre, folha amarela, crescimento retardado, produtividade comprometida, tá bom? Produtividade comprometida. Pessoal, nossa aula de hoje era isso, tá? Conforme eu coloquei para vocês, o enxofre, por muitos e muitos anos, ele foi sonegado, né, no manejo de adubação. Ninguém se preocupava com enxofre. E aí o pessoal, né, começou a observar, né, que diversas áreas estavam tendo, né, as suas produtividades limitadas por causa desse elemento. E a gente passou a ter mais atenção. Os nossos solos sempre foram pobres em enxofre, sempre foram. A questão é que essa pobreza, né, essa deficiência, era mascarada porque o enxofre entrava junto de carona com a adubação feita para outros elementos. A partir do momento que a gente começou a utilizar fontes mais concentradas,
né, que não tinha enxofre na composição, os problemas começaram a aparecer. E se você vai trabalhar em solo arenoso, com baixo teor de matéria orgânica, área recentemente convertida, e principalmente com soja, muita atenção com enxofre, tá? Muita atenção com enxofre. Pense em fornecer esse elemento de alguma forma, tá? Não se esqueçam do enxofre. Pessoal, vou interromper a minha gravação aqui e abrir aí para questionamentos.